Eu vou estruturar a minha comunicação em 4 pontos centrais. Primeiro, o mais breve de todos, vou tentar clarificar a que é que me refiro quando utilizo a designação serviço social, consta logo de início no título. Fazer algumas breves considerações sobre a criação do Instituto de Serviço Social de Lisboa, que penso eu serão fundamentais para quando eu chegar ao cerne da comunicação, que visa o primeiro movimento, a primeira tentativa de profissionalizar o serviço social via um associativismo por parte dos próprios assistentes sociais. O terceiro ponto versa sobre, tem um título provocatório, a profissionalização de uma vocação que não foi de todo consensual na década de 40 no Instituto de Serviço Social e, por último, aí sim, focando o primeiro projeto associativo profissional que até então, falo por mim, se desconhecia, tendo como sido o primeiro apenas em 1950 o sindicato. Muito rapidamente, o primeiro ponto, serviço social aqui, quando eu me referir a esta expressão, estou a falar do serviço social profissional, não do termo genérico, mas aquele que é desenvolvido por alunas formadas em escolas de serviço social. Portanto, é uma designação simples, mas que permite eliminar todo um conjunto de ações que poderão integrar uma noção muito mais vasta e abrangente de serviço social. Muito rapidamente, para o ponto 2, importa referir que a criação do Instituto de Serviço Social de Lisboa, a primeira escola de serviço social em Portugal, deu-se em 1935. Porém, já várias tentativas anteriores haviam sido feitas para tentar implementar uma formação profissional das raparigas que exerciam a ajuda ao próximo, exerciam ação social, exerciam caridade. Porém, só em 1934, no primeiro Congresso da União Nacional, se reuniu toda uma conjuntura que permitiu, já em pleno Estado Novo, a abertura do Instituto. E que conjuntura foi essa, muito rapidamente falando, sobretudo que pessoas, que movimentos estiveram presentes e se implicaram neste projeto? Foram sobretudo médicos católicos e outros, entidades ligadas ao clero e a movimentos católicos, falamos da alta sociedade, e outros intelectuais. Importa também referir que teve papel muito relevante para a abertura desta escola em particular, que é o médico Bissaia Barreto, com uma comunicação no primeiro Congresso da União Nacional, quer a Condessa de Rilvas, Isabel Bandeira de Melo, sendo que ambos advogavam uma profissionalização da caridade ou da ação caritativa, porém com justificativos diferentes. Enquanto que um pautava-se pela profissionalização das agentes de ação social como auxiliares do movimento higienista e de medicina social, estou a falar de Bissaia Barreto, Bandeira de Melo, a Condessa de Rilvas, pretendia dar um cunho mais profissional a aquelas mulheres que, pertencendo a movimentos católicos, exerciam a ação social. A proposta foi avante, foi aprovada no primeiro Congresso da União Nacional, mas quem assumiu a liderança e a criação da escola foi, sem dúvida, a Condessa de Rilvas. Como não existia um serviço social em Portugal, é interessante perceber que se estabeleceu uma rede de conexões por via do catolicismo que permitiu que Portugal, na figura de Condessa de Rilvas, quem ficou incutida da abertura da escola, se apercebesse do que se passava em termos de serviço social profissional noutros contextos, designadamente no contexto francês. E de facto, foi através do contato estabelecido com uma organização católica francesa, a União Catholique des Services de Santé et des Services Sociaux, em Paris, que foram dadas e negociadas todas as orientações para a criação do Instituto de Serviço Social de Lisboa. É interessante perceber que sabia-se
que esta negociação tinha sido feita com uma organização francesa, mas no decorrer da recolha de fontes foi muito interessante para a tese de doutoramento descobrir qual era esta organização, associá-la de facto a uma organização assumidamente católica e, mais do que isso, ter acesso a toda a correspondência que narra o processo de criação/negociação dos trâmites do Instituto e que o aproximam imenso do que até então se fazia em termos de serviço social profissional em Paris, sobretudo em Paris, a partir das escolas católicas já existentes de serviço social em França. Também é de realçar que todo este movimento do serviço social e também o próprio movimento associativo, a Candeia, a Associação de Serviço Social, foram amplamente influenciados por movimentos internacionais de serviço social, o que é de notar, dado ao fechamento por qual é conhecido o período do Estado Novo, mas que encontra aqui um laivo de autonomia e de abertura ao exterior devido àquela característica que falava o Paulo Fontes hoje de manhã da supranacionalidade da Igreja Católica. Nascendo o serviço social no seio da Igreja Católica, havendo esta supranacionalidade da Igreja Católica, também o serviço social português foi beber, em pleno período de consolidação do Estado Novo, todas as influências, sobretudo francesas e belgas, do que melhor se fazia em termos de serviço social profissional no exterior. Logo na abertura do Instituto, é interessante notar, eu não vou ler porque o tempo é limitado, mas houve um boletim que foi distribuído, amplamente distribuído, por todos os movimentos católicos femininos em Portugal em 1934. Boletim este que, depois de uma pesquisa exaustiva, não encontrei cá em Portugal. Este um exemplar fotografado é encontrado na Bélgica, mais uma vez, por via de uma relação internacional estabelecida entre o Instituto e a União Católica Internacional de Serviço Social. E o boletim inicia com a própria caligrafia do Cardeal Cerejeira, como que a abençoar o Instituto, desejando que esta parte final e larga iniciativa católica cresça, floresça e justifique os mais apreciáveis resultados da reconstituição social. Portanto, obra não criada pelo clero, criada por leigos pertencentes ao movimento católico e desde sempre apadrinhada pela Igreja Católica. A própria seleção das alunas era feita nos meios católicos, sobretudo na Ação Católica Portuguesa e nos movimentos jornalistas e, por exemplo, a divulgação da abertura de cursos, das conferências feitas por professores, era amplamente divulgada na imprensa católica, designadamente em novidades e na voz. Passando ao terceiro ponto, a profissionalização de uma vocação. E eu digo que isto é uma denominação provocatória à luz do seu tempo, porque amplos debates no seio do próprio Instituto em Lisboa, mas também em contexto internacional, quando se faziam as reuniões internacionais da União Católica Internacional de Serviço Social, amplos debates eram feitos se o serviço social deveria ser considerado toda a ação praticada por qualquer voluntária que tivesse o mínimo de formação técnica, se o serviço social devia ser atribuído, a designação de serviço social e assistente social, única e exclusivamente a profissionais que tivessem uma formação específica em escolas de serviço social. No seio do próprio Instituto, as posições divergiam, mas é interessante ver que em 1937 Portugal é chamado a fazer-se representar no Congresso Internacional da UCIS, União Católica Internacional de Serviço Social, em Paris, e é a diretora do Instituto quem vai representar a posição de Portugal, com uma comunicação extremamente polémica, isto tendo em consideração a leitura que se fez das atas e as reações a esta comunicação,
em que Marie Thérèse Lévesque defende clara e amplamente que o serviço social é uma profissão. Também trouxe aqui, depois, se alguém estiver interessado em dar uma vista de olhos, são as atas das conferências, em que, muito resumidamente, também não vou ler, ela refere que é um perigo moral, é um perigo profissional, é um perigo técnico que alguém que não tenha conhecimentos base numa escola especializada em serviço social se digne a dizer que faz serviço social. Não só para o próprio serviço social, como para a pessoa a quem é dirigida a ajuda. Portanto, partimos do princípio, penso eu, não só devido a este documento, mas a outras fontes de acesso, que esta era a posição da diretora da escola na altura. Depois, um pouco, isto é outro filão, ainda em aberto, mas é possível que tenha sido um dos motivos, porque Marie Thérèse Lévesque era mesmo uma defensora acérrima desta posição, embora sempre defendesse também que, a par do profissionalismo, era obrigatório haver uma conotação de vocação influenciada pelos princípios e a moral da doutrina social da Igreja. Porém, dada ao seu forte defesa desta profissionalização do serviço social, tudo leva a crer que foi um dos motivos pelos quais foi afastada diplomaticamente do cargo de diretora e convidada a regressar a Paris. Por último, entrando no ponto 4, sendo que ainda contribuiu para esta profissionalização do serviço social o reconhecimento oficial da profissão. O curso começou a funcionar em 1935 na escola, mas funcionava com estes objetivos de profissionalizar, de atribuir uma formação técnicas voluntárias, de ser um curso menor em comparação aos cursos existentes, só que verificou-se, entre outros, um problema que necessitava de ser respondido. É que começavam a haver assistentes sociais formadas, começavam a haver serviços públicos que desejavam assistentes sociais nos seus quadros e estas não podiam exercer a atividade profissional, sendo considerado um curso menor, não reconhecido oficialmente, não tinham acesso ao diploma de Estado. Portanto, em 1939, mais um passo em prol da profissionalização do serviço social, quando o Estado reconhece finalmente o curso de serviço social como um curso não menor e atribui às diplomadas o diploma de Estado. Às formadas, o diploma de Estado. Entramos em 39. Depois tenho aqui o decreto-lei. Que não vou ler. Já agora, se alguém tiver curiosidade, o decreto 30.135 de 14 de dezembro de 39. Por último, entramos no coração, no ponto-chave que está intimamente relacionado com tudo o que disse anteriormente. Porque nesta senda da profissionalização, nestas tentativas de aproximar passo a passo o serviço social e estas comparações são muito feitas, engraçado, em documentos da época, de uma profissão como a medicina, como o direito, com o mesmo valor, o mesmo reconhecimento social, temos as primeiras tentativas de criar uma associação profissional. Dada a conjuntura da época, facilmente se depreende que não foi propriamente fácil. Portanto, criar uma associação profissional num contexto político e teológico que não era propriamente a favor de tudo quanto fosse mobilização e reivindicação de direitos comuns e partilhados, foi moroso, mas mesmo assim é interessante verificar que este projeto foi avante. E foi avante a partir de 1942, finais de 42, com a tentativa de criar um sindicato. A ideia era logo partir da criação do sindicato. A posição essa foi de imediato relegada para o segundo plano pelo patriarca Luís Lula.
portanto, se avançasse com uma associação profissional de serviço social. E foi o que aconteceu. Este processo foi-se desenrolando informalmente, pois durante 5 anos, entre 1943 e 1947, por 4 anos e meio aproximadamente, o que aconteceu é que as poucas, eram na altura poucas formadas em serviço social, se reuniam, discutiam aspectos relacionados com a profissão, com a reivindicação de melhores condições de salário, com a reivindicação de terem elas a designação de assistentes sociais, educadores familiares e mais ninguém, que não as que possuíssem um curso numa escola reconhecida oficialmente pelo Estado, e nessa altura existiam já duas, uma em Lisboa e uma em Coimbra, e o direito a terem uma salvaguarda em situações de doença, morte, velhice e outros, isto entre outros. Portanto, reuniram, faziam as suas reivindicações, mobilizavam redes nacionais e internacionais para conseguir estes pequenos direitos, mesmo antes da associação ser oficialmente reconhecida. E não só reuniam, como também divulgavam tudo o que eram as reuniões e os pequenos passos dados através deste boletim, a Candeia. Eu confesso que para mim foi uma grande surpresa, porque eu não só nunca tinha ouvido falar na Bibliografia Nacional existente de uma associação profissional antes de 1950, como também não tinha encontrado qualquer referência à existência de um boletim. E mais uma vez, esta documentação não se encontrava em Portugal. Parte dela encontrava-se em Paris, na tal entidade que ajudou a construir, a formar a Escola de Lisboa, parte dela em Bruxelas. Muito rapidamente, este boletim estruturava-se em relatos de reuniões, estudos sobre o serviço social, por exemplo, o segredo profissional, notícias do Instituto Social e bibliografia atual. Foi importante porque é testemunho de um movimento associativo que eu posso dizer intenso face ao número reduzido de assistentes sociais neste momento, muito antes da criação da associação, que só acontece em 47. Para finalizar, gostaria de salientar que, segundo os dados a que eu tenho tido acesso até ao momento, não tenho dúvidas em afirmar que um dos motivos pelos quais este movimento associativo foi possível, na conjuntura de consolidação do Estado Novo, em plenos anos 40, foi devido a todo este movimento ligado ao serviço social ter sido desenvolvido sob a proteção, sob o apadrinhamento da Igreja Católica e com intelectuais amplamente reconhecidos em Portugal, no estrangeiro, e com um papel extremamente ativo naquilo que era a política vigente de então, no Estado Novo.